Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre visagismo. E para isso eu tenho o prazer de bater um papo de novo aqui com a Emily Adachi, que vai nos ajudar aqui a entender que raio que é o visagismo, que eu também não sabia. Deixa eu só ler um pouquinho aqui de novo o perfil da Emily, antes da gente começar o bate-papo. A Emily é consultora de imagem e visagista pela École Supérieure de Relooking de Paris, com certificação internacional, especialização em consultoria masculina por André Val e DNA das cores pela Belas Artes. É formada em administração e comércio exterior e tem pós-graduação em marketing de serviços, onde ela atuou por mais de 15 anos no mercado corporativo. A Emily é também psicanalista e entusiasta do comportamento humano e apaixonada por arte, boa gastronomia e os mistérios do inconsciente. Emily, tudo bem? Obrigada por estar aqui novamente na Estilo 5.0+. Obrigada a você, é um prazer estar aqui novamente com vocês todas, falando aqui hoje sobre visagismo. É um prazer, estou muito feliz, viu? Me chame quantas vezes precisar, e eu venho quantas vezes vocês quiserem. Obrigada. Bom, então eu vou começar pedindo para você explicar para a gente, afinal de contas, então, o que é o visagismo e como é que ele surgiu? Visagismo tá uma coisa muito da moda, né? Todo mundo fala, o que é visagismo? Visagismo cá, visagismo lá. Mas visagismo é uma coisa, já é uma coisa antiga, surgiu, na verdade, na década de 30, faz bastante tempo. Na verdade, de um francês chamado, eu nem sei se eu consigo falar direito, mas é de Fernand Aubry. Acho que é assim, tá? Mas é uma técnica, na verdade, que ele criou, mas foi mais ou menos em 2001, né, que vem de uma pessoa chamada Philip Holloway, que trouxe e criou livros e aperfeiçoou técnicas e trouxe tudo que tem a ver com visagismo para esse mundo da beleza. Então, no final, o visagismo por si só vem da palavra visage, em francês, que significa rosto. E no final é a arte de a gente construir uma imagem pessoal utilizando harmonia e estética. Que no final é a harmonização, tem também a ver com a harmonização, quando a gente fala de harmonização facial, é o quê? Utilizar, né, as questões, os produtos estéticos para construir uma harmonia no rosto, né, uma forma que a gente constrói uma melhor forma de rosto dentro do que você procura. E a harmonia estética, a gente, no caso do visagismo, é também a gente utilizar o melhor formato de cabelo, de sobrancelha, de maquiagem, também dentro do que você busca, utilizando o melhor de você, porque a nossa beleza é única, de cada uma de nós. E ao longo da nossa live eu vou contar um pouquinho mais como que a gente faz isso. O que a gente avalia no visagismo? Maravilha. E aí, na sua opinião, né, já que você tem toda essa parte de psicanálise, né, o que você acha que qual é a importância do visagismo na vida das pessoas? Visagismo, assim, ele tem vários olhares, várias lentes, vamos chamar assim. Como também eu já acabei de comentar, como está na moda, a gente acha que o visagismo ele tem um olhar único só para cabeleireiro, por exemplo, né? Que a gente vai, meu cabeleireiro é visagista. A gente vai no cabeleireiro e fala assim, não, meu cabeleireiro que também é visagista, ele sabe o melhor corte para mim. E a gente acaba achando que é algo muito simplista. Mas quando a gente fala, por exemplo, do visagismo na consultoria de imagem, por exemplo, esse olhar que eu trago um pouquinho mais ampliado para vocês, aliás, quem quiser, dá uma olhadinha no outro conteúdo, na outra gravação, né, Cíntia, que a gente Muito fez, bem, sim. que fala um pouquinho mais da consultoria de imagem como um todo, vocês vão conseguir entender melhor o que é isso, mas a gente amplia um pouco mais esse conceito do visagismo. O que seria isso, então? No visagismo, quando a gente fala desse olhar um pouco mais ampliado, a gente consegue avaliar o que os traços do seu rosto comunicam, independente do seu cabelo, independente de qualquer coisa. Porque o nosso rosto, os traços do nosso rosto também comunicam algo. Então, é o formato do seu rosto, né, a largura do seu rosto, o seu nariz, o seu queixo. A gente avalia muito quando a gente fala
Depois eu vou contar também um pouquinho como é feito nessa avaliação do visagismo. A gente divide o nosso rosto em 3 terços, né? O terço superior, o terço médio, o terço inferior. E cada um de nós tem uma medida diferente. É o terço superior que é maior do que o médio, alguns têm a mesma proporção desse terço superior, o médio e o inferior, o formato dos olhos, a distância entre os olhos, então, cada um tem uma formação. Nesse sentido, quando a gente entende o que o nosso rosto, os nossos traços do rosto comunicam para o externo, a gente consegue entender, então o meu rosto é um rosto forte, eu transmito o quê? Que imagem que eu transmito para o outro? Eu transmito uma imagem de dureza, então vou dar um exemplo, eu tenho um rosto mais quadrado, que imagem que eu transmito? Se eu tenho um rosto mais redondo, mais arredondado, ou seja oval, ou totalmente arredondado, que imagem que eu transmito? Eu tenho a boca fininha, os lábios carnudos, o nariz mais prominente. Então, o que é que eu transmito? Tudo isso transmite uma mensagem. Não tem nada a ver com, é bonito, é feio, bonito são olhos grandes ou pequenos, sobrancelha assim ou assado, não é nada disso. Então, basicamente, é um primeiro scanner que a gente faz dizendo, olha, eu faço sempre brincando, se você está num ponto de ônibus, quem passa, é isso que eles acham de você. Porque no final, quem olha, a avaliação de quem olha, quem está te olhando, é meramente emocional. E tudo o nosso cérebro, quando o cérebro faz a leitura da gente, ele transforma tudo isso em símbolos. Tudo que ele olha, ele é transformado em símbolo. É muito interessante, mas o cérebro leva 13 milésimos de segundos para transformar qualquer coisa que você olha em símbolos, em formatos. Então, os símbolos são o quê? São traços, são cores, são formas. Então, eu vou até compartilhar uma telinha aqui para vocês, para tangibilizar. Dá para ver? Sim. Uhum. Então, quando, por exemplo, a gente olha para uma árvore já está, é uma simples árvore. Mas quando a gente olha para uma árvore, o cérebro ele vai lá e pega a copa, transforma em triângulo, ele pega o tronco e transforma num retângulo, e assim vai. Então, qualquer coisa que ele olha, ele vai transformando aquilo em vários formatos, em vários símbolos, em várias formas. E o que isso quer dizer? Tá, legal, o que eu faço com isso? A questão é que cada forma, cada formato, ele transmite uma mensagem para o cérebro. E cada formato, cada forma, cada traço, ele transmite o quê? Vou dar um exemplo, tá? Desculpa, vou voltar. Tudo que é traço reto, ele transmite, por exemplo, a mensagem de estabilidade, de dureza. Então, quando a gente pensa, já adiantando e avançando um pouquinho nas técnicas, tá? Do visagismo, tudo que é reto e estabilidade, transmite o quê? Força, que ele não transmite dureza, transmite estabilidade. Então, se a gente pensar logo de cara num formato de rosto mais quadrado, a gente pensa logo de cara o quê? Um cérebro, alguém que olha um rosto mais quadrado, a gente transforma isso num quadrado logo de cara. Essa pessoa, ela é mais dura, né? Ela é menos flexível, ela é mais brava, tá? E isso de uma forma bem simplista, tá? Uhum. E se a gente pensar num cabelo de um corte mais reto, né, como que que leitura a gente faz em pessoas que têm esse tipo de cabelo? É isso que eu quero transmitir? Se eu tenho um rosto quadrado e faço cortes de cabelo, né, mais quadrado, o que eu reforço na minha imagem? É isso que eu quero? Mas eu quero ter uma imagem mais harmonizada, né? A gente acabou de falar do visagismo e harmonia. Uma coisa mais leve, mais suave. Então, para suavizar um rosto mais quadrado, farei cortes que não acentuem tanto, por exemplo, os cantos desse rosto quadrado. E assim a gente vai trabalhando de uma forma bastante estratégica o que eu quero transmitir, ou o que eu quero reforçar. Então, só para resumir um pouquinho mais, uma vez que eu conheço quais são os traços do meu rosto, o que eu comunico, né, em detalhes, eu estou bem resumindo, tá? Em detalhes, seja, mais uma vez, os meus olhos, os meus terços, o formato de rosto e tudo mais, eu consigo olhar num todo e ver
Qual que é a cor do cabelo que seja ideal para o meu momento, porque eu quero ou porque eu transmito? Para o meu formato de rosto, aí quando a gente pensa, qual que é o melhor tipo de óculos, qual que é o melhor tipo de maquiagem? Se eu olho para mim, né, mais uma vez, dentro dos meus terços, eu percebi que a minha testa, quando a gente fala, mais uma vez, desses 3 terços, vou dar mais um exemplo para facilitar, tá? Vamos trazer um exemplo de uma pessoa que tem o terço superior, que é a testa, tá? A testa, o terço superior, ele reforça, ele representa o intelecto. Quem tem esse terço superior maior, a gente transmite essa imagem mais, nossa, uma pessoa mais inteligente, intelectualizada, e digamos que eu tenho esse terço médio bem pequenininho, que é a parte mais da emoção. Então, o que a gente transmite quando a gente faz mais ou menos esse cálculo, tá? Nossa, essa pessoa super inteligente, aquela fria e calculista, sabe? O olhinho pequenininho, falta emoção. Então, o que a gente faz? Quando a gente, mais uma vez, volta na estratégia, eu vou num corte de cabelo, eu vou fazer um cabelo que destaca mais ainda esse terço superior, destacando mais ainda essa testa, e uma maquiagem que diminua mais ainda esse olho. Não, a gente trabalha, mais uma vez, pensando no inverso. Quero destacar mais ainda esse olho, para a gente conseguir, né, trazer mais, dar mais vida para esse lado, né, esse olhar, trazer mais vida para esse olhar, aumentar mais esse lado emocional, destacar um pouco menos esse lado do intelecto, caso seja essa a opção da pessoa, esse momento da pessoa. Então, a gente pode cortar uma franja mais lateral, sabe? Então, é assim que a gente vai trabalhando todas essas técnicas do visagismo. Uhum. E entrando um pouquinho mais, eu vou avançando, tá, Cíntia? Não deixa nem você perguntar, né? Não, mas pode ir falando. É muito bacana, como você perguntou, né, da importância e tudo mais, é bacana a gente falando assim, tipo, tá, mas por que ele faz tanta diferença, assim? O visagismo, ele fala bastante do senso de identidade. Quando a gente fala de senso de identidade, 30% desse senso de identidade ele está no corpo e 70% no rosto. Por isso o visagismo ele faz tanta diferença. Quando a gente fala que 30% está no corpo, o corpo o quê? Ele representa o quê? Essa questão das características físicas do corpo. Então, quando a gente coloca e trabalha mais uma vez a postura de imagem, né, as roupas, os acessórios, os nossos gestos, a postura, tudo isso ele é levado em conta nesse senso de identidade, a mensagem que eu transmito, a leitura que as pessoas fazem. Então, tudo isso conta, mas é incrivelmente que 70% desse senso está no rosto. Quando a gente está conversando com as pessoas, eles olham para o nosso rosto, os detalhes de praticamente toda a leitura, no dia todo, 70% está no rosto. E no rosto consta o quê? Né, quando a gente, mais uma vez, se trabalha no visagismo, mais uma vez, é o formato do nosso rosto, a cor da pele, quando a gente fala do cabelo, a textura, é o corte, até o formato, quando a gente fala, a gente acha que quando a gente fala de visagismo, tá muito associado a cabelo, né? Sempre a cabelo, mas é muito mais do que isso. A gente fala de dente, formato de dente, cor de dente, sobrancelha, é espessura, é formato, a maquiagem também conta. Eu falei no comecinho sobre a harmonização facial, a gente entra mais no campo da estética, mas também faz diferença. Quando a gente faz um procedimento estético, ele muda o nosso senso também, porque ele muda o formato de rosto. Uma pessoa que tá muito, né, na moda também esse negócio da harmonização facial, ele muda o formato do rosto. Uma pessoa que tem um formato, por exemplo, oval, se a pessoa vai lá, né, e manda ver na harmonização facial, ela muda, ela pode, né, passar a ter um formato de rosto até quadrado, se ela quiser, ela acentua os cantos do rosto que uma pessoa de rosto oval não tem. Então, isso muda muito, e muda mesmo, tá? Deixa eu tirar um pouquinho daqui e vamos voltar, para a gente poder se olhar. Pronto. Vou parar, senão eu conto tudo, entrego tudo aqui. Vou deixar você perguntar um pouquinho, desculpa. Ué, se tiver aqui, assim, nas perguntas, não tem importância, pode mandar ver, ó. Desculpa. Então, deixa eu te perguntar, mas aí, ok. E como é feita essa avaliação, né?
dentro da consultoria de imagem, como é que você pega essa parte do visagismo, que é uma das fases lá que compõe, né? Como é que você faz essa avaliação do que a pessoa... Porque, assim, a pessoa sempre sabe o que ela quer passar, né? Seria, acho que essa é a primeira. Como é que você faz, em quanto tempo, normalmente, você faz essa avaliação e dá sugestões? O visagismo a gente consegue fazer, seja ele sozinho, né? Ah, eu quero fazer um visagismo. Como a gente consegue fazer ele dentro de uma consultoria de imagem que, né, compõe várias etapas. Se a pessoa já está num processo de consultoria de imagem, obviamente é mais fácil, porque a consultoria de imagem, ela já começa com a principal etapa que é, né, qual que é o seu objetivo de imagem? Qual que é o seu desejo de imagem? Que é o que? Ah, o que eu quero transmitir? Né, acabei de ter bebê, acabei de me separar, fiquei viúva, estou cuidando mais de mim. Então, né, acabei de sair de um processo, sei lá, enfim, são N as situações que a gente vive e cada uma tem o seu momento. Então, mesmo para aquelas que não têm um momento claro, né, nessa etapa a gente consegue ter maior clareza do que a gente está querendo para a gente nesse momento, né? O que eu quero Estou mudando de transmitir. trabalho, estou Exatamente, tem decidindo uma carreira tudo. diferente, uma profissão diferente, porque a gente fala muito que agora, nesse momento com o aumento da longevidade, né? A gente já, né, que é de uma geração diferente da tua, a gente tem a oportunidade e muitas vezes escolhe mudar, né, fazer alguma coisa diferente, que não necessariamente largar tudo que se aprendeu atrás, mas ir aprendendo outras coisas, né? E aí, às vezes, as pessoas também precisam mudar, né? Ou querem mudar. E às vezes não é só mudar, é só um reforço. Eu tenho uma dificuldade de Exatamente. mostrar quem eu sou. As pessoas não fazem a leitura de quem sou. Isto é, não estou conseguindo mostrar, né, para o mundo, não estou conseguindo, né, a minha representação externa não está adequada com quem sou. E acontece muito, né? O Sim, famoso não áudio não bate com o acontece. vídeo. Então, enfim, quem está nesse processo tem maior clareza, porque quando a gente chega na etapa de visagismo, está muito claro. Então, a Tá gente bom. consegue de uma forma mais assertiva. Quem não está, também não tem problema. A gente tem um bate-papo inicial para entender um pouco mais da pessoa, o que ela está querendo. Uhum. Né? Então, óbvio, faz parte. Mesmo que a gente vá no cabelo, a primeira coisa que a pessoa pergunta é, o que você quer, né? Você Uhum. quer ficar morena, quer ficar loira? O que você está querendo, né? O que você quer? Então, a gente tem esse bate-papo para entender no primeiro momento o que a pessoa busca. Uhum. Então, eu confesso que eu, como psicanalista, sou mais pentelha, tento ir um pouco mais a fundo para a gente entender o que a pessoa está querendo, né? E é sempre uma descoberta, é uma conversa muito gostosa que a gente tem. Mas o bacana é que quando a gente começa a fazer essa leitura, né, o visagismo que eu falei, é um scanner que a gente faz. É muito interessante, eu falo brincando também, falei, gente, vocês estão preparadas? Porque quando a gente começa a fazer o visagismo, no retorno que eu dou, é quase que parece que você está numa cartomante, sabe? Porque a leitura não é só o seu rosto mede tanto, sei lá, porque o seu terço é isso ou aquilo, mas de uma certa forma, os nossos terços, o formato do nosso rosto, diz muito de quem você é. Então, quando a gente começa a fazer, eu te trago a leitura do teu rosto, eu digo, olha, vou dar um exemplo, tá? Mais uma vez, que fica mais fácil de tangibilizar. Tá. O seu terço de destaque é o seu terço inferior, que é a sua boca, e com isso você comunica, o seu lado é muito comunicativo, porque você é uma pessoa comunicativa, com temperamento assim, assim, assado, por isso, aquilo. E ela, geralmente, a pessoa, nossa, é isso mesmo! Todo mundo acha que eu sou assim. É verdade, daí, então é muito interessante, porque parece realmente uma coisa meio de cartomante, mas nada mais é de fato do que é o que o seu rosto comunica. Então, Uhum. é muito interessante isso. Então, é um scanner nosso, Uhum. né? E aí, como é que funciona, né? Como você me perguntou. Geralmente, eu tenho essa conversa inicial para a gente entender o que se busca, o que se quer transmitir, é possível fazer no momento, na hora, tirando as medidas que eu posso fazer, mas eu gosto de fazer numa etapa anterior, tirar foto, ou mesmo do presencial, e fazer um encontro posterior, que eu já consigo ir com a cliente, já com um relatório, né, com um dossiê, vamos chamar assim.
que aí a gente consegue, né, eu já consigo mostrar para você com imagens, com medidas, com tudo que que eu recomendo para você, né, com uma pastinha, vai praticamente, dizendo, olha, por isso, tá vendo aqui, assado, eu consigo, né, Tangília, mostrar para você tudo isso que eu estou te dizendo, do que só numa conversa, né, do que você levar alguma coisa depois. Então, aí fica muito mais fácil. Então, só para dizer como é que funciona. Basicamente, através de imagem, de foto ou em loco, a gente tira diversas medidas do rosto para a gente entender quais são, né, qual que é o formato do seu rosto, o distanciamento do nariz, dos olhos e tudo mais, para a gente entender no final do dia, quais são essas medidas todas e o que é que esse rosto comunica. E uma vez a gente feita essa análise, a gente consegue chegar em o que se comunica, o que se quer, o que faz sentido e o que é adequado para isso. E aí, mais uma vez, a gente volta na consultoria de imagem. Uma vez feita, se tiver essas outras etapas de consultoria de imagem, a gente consegue também ser um pouco mais assertivo, porque tendo feito, por exemplo, uma análise de coloração pessoal, a gente já sabe qual que é a tua paleta. E aí, vou dar um exemplo também, caso seja, eu quero suavizar mais, porque eu tenho uma imagem um pouco mais pesada, e eu estou num momento mais, sabe, de me separei, eu quero ficar mais leve, quero ficar mais sexy, por exemplo, então, possivelmente, uma pessoa que está com o cabelo muito escuro, né, uma das indicações vai ser, vamos deixar mais leve, num todo, aí a gente já consegue ter ir para uma cor mais assertiva dentro dessa cartela de cores. Se não tem a coloração pessoal, a gente vai já numa indicação, obviamente, também, tipo, por exemplo, vamos dar uma clareada, umas luzes, por exemplo, no cabelo mais ondulado, a gente lembra que a gente falou dos traços, traços mais ondulados, vou dar essa dica depois, tá, gente? Não assiste até o final. Traços mais ondulados, tem essa coisa do dinamismo já também. Então, vamos cortar o cabelo, tirar tudo que é linha reta, que é mais chapado, para uma coisa mais de movimento. Então, quando a gente fala de cor, a gente já pode indicar, vamos deixar claro, por exemplo, mas não vou ter a cor exata que fique melhor para você. A gente já consegue ir por esse caminho. Então, mais ou menos assim que funciona. Mas é legal que você sai com um dossiê de quais são as medidas, o seu terço de destaque, o que você comunica, a gente fala até um pouquinho do seu temperamento, quais são os pontos de atenção, que é importante, principalmente, o que não se deve usar, principalmente, né? E quais são as recomendações. Legal. E isso a gente está falando aqui em 2 encontros? Okay. Então, assim, geralmente dá para fazer isso em um encontro só. Em um encontro. Tá? Porque você pode mandar por foto e a gente faz um encontro só. Agora que tudo é online também é mais fácil, não necessariamente precisa ser presencial, nesse caso. Como a coloração, né? Como eu sou uma profissional apegada, eu gosto de ter pelo menos um bate-papo e um encontro para fazer esse fechamento e para passar todo esse conteúdo e essa análise final. Maravilha. Entenda, né? Mas é gostoso, é uma conversa muito gostosa. E quando você fala em visagismo, você precisa fazer uma avaliação, uma reavaliação periódica depois que você fez, ou é um processo definitivo? A gente fala de medidas do rosto, a gente não muda, né? Porque, querendo ou não, ele tem a ver com a nossa estrutura óssea. Então, a avaliação base não muda, a não ser que você faça um procedimento estético. Aí, obviamente, isso muda. Mas, caso você queira fazer uma mudança de cabelo, né, porque você quer ir para uma outra coisa, né, mudar o cabelo, mudar a imagem, aí é preciso, porque a gente precisa adequar. Eu vou dar um exemplo também, de novo, para tangibilizar. Claro, a gente fez toda a análise dos seus terços, das suas medidas e tudo mais. Mas eu não fiz procedimento estético nem nada, tá? Então, mas fizemos. E a gente chegou num estilo de cabelo, em toda uma recomendação e tudo mais. Ótimo. Vou inventar também. Cortou o cabelo curtinho, tinge de preto, mas eu era loira. Ficou ótimo e lindo. Mas me separei,
Você está com separar na cabeça, hein, minha filha? É verdade, né? Meu Deus do céu, verdade. A audiência Então, vou dar outro muda. exemplo. Vou dar outro exemplo. Muda. Você está entrando num desafio novo, sei lá, resolveu... Tive bebê, estou voltando para o mercado de trabalho. Ou tive bebê, ou não importa se não tive bebê, mas estou voltando para o mercado de trabalho. Ou abri um negócio e estou voltando para o mercado de trabalho depois de um tempo. Eu preciso, né, passar uma imagem um pouco mais de seriedade, ao mesmo tempo de dinâmica e antenada. É diferente da imagem que eu tinha antes. Eu preciso mudar. Então, a gente precisa passar de novo, não, né, não é naquela profundidade, porque você já tinha uma análise geral, mas a gente precisa reavaliar para readequar a recomendação. Então, dessa vez, o seu objetivo é outro. Então, a gente precisa reavaliar. O seu formato de rosto é o mesmo, né, as medidas são as mesmas, mas agora a gente vai readequar o que a gente vai fazer, por exemplo, com o seu cabelo. Pode ser que a indicação seja mexer um pouquinho na sobrancelha, digamos que inicialmente a sua sobrancelha já estava um pouquinho mais arredondada. Nesse momento agora que você volta para o mercado de trabalho, com um pouco mais de punch, sabe, uma coisa mais de autoridade, talvez fosse interessante arquear um pouco mais a sua sobrancelha, para você ter mais posicionamento, postura, presença. Então, você vê que são pequenas mudancinhas que fazem diferença, mas já muda frente àquela primeira indicação, daquele primeiro visagismo que a gente fez. Perfeito. Então, sim, se o seu objetivo mudar, é preciso passar novamente, mas para uma readequação, vamos chamar assim. Readequação. Da indicação. Ok. Eu acho que essa parte aqui que eu ia te perguntar, acho que você já falou bastante, que é a coisa da aplicação do visagismo no cabelo, você falou bastante. Mas e na maquiagem, por exemplo? Dá um exemplo aí da maquiagem. A maquiagem também é bem legal, né? Quando a gente fala, mais uma vez, dos terços e tudo mais, a gente às vezes não conhece, não entende o que é esse negócio dos terços, e a gente não dá valor de como isso faz diferença. Se a gente tem o conhecimento é tudo, né? Se a gente tem o conhecimento do que o rosto comunica, e qual que é o ponto forte do meu rosto? A gente consegue explorar isso melhor na nossa maquiagem, por exemplo. Então, se eu vejo que, por exemplo, o meu terço inferior é um ponto forte dentro do meu rosto, e a comunicação, mais ou menos, né, como eu disse, o terço inferior é essa parte aqui, tá? Do nariz para baixo. Quando a gente fala da boca, é a comunicação, a expressão, a intuição, e o queixo é a vontade. E eu preciso, e faz sentido bastante para mim, destacar essa parte da comunicação, porque me posiciona, é o que me destaca e tudo mais. Então, faz bastante sentido eu aproveitar e, use mais batom vermelho, por exemplo, destaque mais a boca, em vez de ficar usando só batom cor de rosinha, neutro e tudo mais. Porque você já tem esse terço inferior em destaque, e se você fica usando coisas muito neutras na boca, você está acabando, na verdade, com o que você tem de interessante que o seu visagismo te trouxe. Ou o inverso, a gente está vendo que já tem tanto destaque e o seu terço médio está tão apagado, vamos chamar assim, porque está, né, na proporção que a gente está vendo, tá muito menor. Não tem gente que tem um olhinho muito, essa parte é muito curtinha. Sim. E é importante dar esse destaque, a gente reforça. Então, vamos dar um destaque maior para o olhar? Faça sempre um rímel, vai ser muito melhor para você, o rosto vai abrir. Vai parecer até que você emagreceu, porque o seu rosto abre. Não fica aquela coisa que parece que está mais curtinho aqui. Então, assim, tem várias dicas nesse sentido, inclusive de como usar, né? Vamos usar o blush assim, o assado, para um rosto que é mais arredondado, porque ele fica mais comprido. Meu queixo é curto. Se meu queixo é curto, como que eu faço para alongar o rosto? Né? Se eu uso franja, meu rosto fica mais curto. Se eu faço isso, meu rosto fica mais comprido. Então, tem várias técnicas também, inclusive, mais uma vez, com corte, que dão essa moldura no rosto. É igual roupa também, né? O visagismo é rosto. Mas quando a gente vai para corpo, a gente entra na morfologia, que também a gente acabou conversando na outra live. É toda uma visão de ótica.
Se a gente conhece o formato do nosso corpo, a gente consegue fazer melhores escolhas de compra. O que fica bom, né, no meu corpo? É saia que abre, é saia justa, é calça flare, é calça justa, porque tudo é uma questão de se conhecer. Então, a maquiagem é a mesma coisa, seja de cor, seja de onde eu destaco no rosto, e assim a gente vai trabalhando bem essa questão, mais uma vez que eu me conheço, uma vez que eu sei que o meu rosto comunica. Mais uma vez, é a harmonia estética. Maravilha. E aí, essa última pergunta que eu queria te fazer é qual que é, ou quais são as suas recomendações, né, para a nossa audiência, para quem quer aplicar essa técnica do visagismo, né? Agora eu vou compartilhar a tela de novo para vocês se divertirem um pouquinho. Dá para ver? Vou contar aqui um pouquinho, mas eu vou tangibilizar para vocês conseguirem fazer a leitura depois, tá? Lembra que a gente falou um pouquinho que o nosso cérebro, quando ele leva 13 milésimos de segundo para transformar tudo que ele olha, né, que os olhos enxergam, em símbolo, em formas, traços, cores e assim vai. E por isso que é tão importante o formato do cabelo, o nosso formato do rosto, se conhecer para entender o que eu comunico. E se a gente tem o conhecimento dos traços, ele é muito rico, porque ele vale para tudo. Vale para o formato do brinco, vale para o formato do cabelo, vale para o formato das nossas peças de roupa, inclusive para a estampa da roupa, tá? Então, assim, o conceito dos traços é o mesmo. Então, o que o cérebro lê e o emocional que ele passa é o mesmo para tudo, tá? Para tudo, para decoração, para tudo. Então, o que pega aqui é o mesmo. Então, é uma dica de ouro. Então, se vocês olharem aqui, tudo que é linha reta horizontal, né, o que transmite é estabilidade, é imobilidade. Então, pensa, sei lá, num edifício, né, num prédio. O prédio é edificado, né? O prédio é duro, é firme, quadrado, né? Retangular. Então, você pensa, né? Não precisa nem decorar. É estável, é imóvel. Então, tudo que tiver que for reto, transmite essa mensagem. Então, uma reta vertical, né? Transmite força, controle. Tudo que é inclinado, dinamismo, instabilidade. Quando a gente pensa em instabilidade, não é necessariamente ruim, tá, gente? É o diferente do estável, que é imexível, aquela pessoa que é possível de mudar de ideia, é possível de Seria troca. mais flexível, né? Exatamente, isso, flexível era a palavra que queria usar, não estava vindo. Tudo que é curva é emoção. Então, quando a gente pensa numa Gisele Bündchen com aquele cabelo, sabe, todo, ela transmite uma coisa mais emocional, né? Tudo que é um cabelo mais chapado, lisão, ele traz uma coisa mais sexy, mas um pouco mais distante, mais dura do que aquele cabelo todo, sabe? Todo sexy, uhul. Então, é uma coisa mais emocional. E quando a gente fala de pontas de cabelo voltadas para dentro, mais introversão. E aí, o inverso, né? O cabelo voltado para fora, extroversão. Então, esse é um conceito que o visagismo, quando a gente fala de cabelo, usa muito, muito mesmo. Tá? Todo cabeleireiro tem isso aqui de cor. Mas é interessante, porque ele é um conceito, o conceito dos traços, que é válido para tudo mesmo. É muito interessante. Só que, obviamente, a gente não fica pensando nisso toda hora. O cérebro vai, lê, olha as coisas e toca aqui. É emoção. Então, é o que a gente sente. Então, olhar quando você vê formas curvas, arredondadas, naturalmente é transmitido algo mais de leveza. Tudo que é mais reto, naturalmente você sente algo mais estável, mais estático, mais duro. Não necessariamente é ruim, tá? Mas você sente mais segurança nesse sentido. E aí, o que eu trouxe algumas imagens da Scarlett Johansson, para vocês verem como, né, essa leitura dos traços, do cabelo, da cor, muda a imagem que a gente transmite para o outro. Então, mais uma vez, não é que é bonito, que é feio, gosto mais assim, gosto mais assado, o que você quer transmitir? O que se transmite?
Olha assim, olha quantas personalidades uma mesma pessoa consegue transmitir só com a diferença de cor de cabelo, corte de cabelo, né? Lógico que quando a gente faz análise, é muito mais do que isso que a gente acaba trazendo. A gente tem um negócio que a gente fala de energia céu, energia terra, que quer dizer assim, a gente avalia o formato do seu rosto, e de acordo com o formato do seu rosto, a gente consegue criar, pelo corte de cabelo, traços de baixo para cima. Quando a gente olha o cabelo da Scarlett Johansson, por exemplo, esse do lado esquerdo, né, pelo formatinho do rosto dela, a gente consegue, né, quando ela corta o cabelo curtinho e deixa a parte de cima mais cheio, a gente reforça traços, né, de baixo para cima, né, não sei se vocês conseguem imaginar uma linha de baixo para cima que se abre assim, isso é uma energia céu. Então, isso transmite uma coisa mais uma energia, né, uma energia que gira, uma coisa mais leve, sabe? E aí, quando a gente pega uma coisa, um cabelo um cabelo mais comprido, a gente já quebra essa coisa da energia céu, né, esses traços que ela já tem, que é inato do rosto dela, o formato do rosto dela já tem naturalmente essas linhas que vêm de baixo para cima. Então, você fala, eu não gosto desse negócio de energia céu, essa coisa da força, eu gosto de uma coisa mais calma, mais romântica. Eu sou mais dessa, eu sou mais assim. Aí a gente pega, vai direto para essa outra imagem dela do lado direito, ela loirinha, do cabelo enroladinho e comprido. A gente quebra, né, esse formato que é inato dela, baixa com esse cabelo comprido, quebra isso um pouco e consegue transmitir, trazer mais esse ar mais romântico, mais firme, mais para baixo no sentido não de tristeza, Sim, tá, sim. gente? Mas menos dinâmico, eu quis dizer, né? Mais romântico mesmo, mais leve. Então, a gente consegue ver, assim, como o visagismo, como um cabelo, como uma cor, faz toda a diferença. Realmente, parecem pessoas diferentes, né? Quando a Verdade, gente olha. Dá vontade de ficar uns verdade. 30 minutos olhando. Nossa, eu gosto mais disso, né? Isso remete àquilo, mas faz muita diferença. Então, é muito rico mesmo. É muito rico a gente poder olhar para isso. E como a gente está falando, assim, de emoção, né? Quando a gente olha para o espelho, a gente investe no visagismo, não digo pelo financeiro, tá? Quando a gente investe na gente, investe no nosso visagismo, a gente está investindo no nosso emocional também, porque a gente olha para o espelho e consegue se enxergar, a gente se sente melhor, a gente se motiva, e ao mesmo tempo, quando a gente faz um corte errado, isso também mexe com o nosso emocional, tá? Eu tenho paciente, no caso, não é nem cliente de visagismo, de tanto que isso impacta, porque, mais uma vez, a leitura que a gente faz, a gente se olha no espelho todos os dias, a todo momento, a gente passa na rua, um reflexo que vem, a gente está se olhando. Então, algo muito drástico, errado que a gente acaba fazendo, ele reflete no nosso emocional. Uma pessoa que tem um cabelo médio ou comprido e corta curtinho, sem ter a noção do impacto que isso causa, né? Porque uma pessoa de cabelo curto, ele te força a bancar, a se bancar, né? Ele, pelos traços principalmente, faz com que as pessoas do seu entorno esperam que você seja uma pessoa forte, esperam que você seja uma pessoa, né? Lembra que a gente falou da estabilidade, dependendo do corte de cabelo, principalmente os cabelos mais retos, tá? Curto e reto. Esperam que você tenha uma personalidade forte, que se banca, que põe pau na mesa. E se você não está no momento forte, corta o cabelo assim, você mesmo, quando se olha no espelho, a todo momento você se sente pressionada. Então, você fica mal. É muito interessante isso. Então, tem que tomar um cuidado, dependendo do momento de vida que a gente está, você não se sente bem a depender do cabelo que você corta. E isso mexe com o emocional mesmo. Porque não é só um ai, não gostei. Aquele cabelo, aqueles traços ficam a todo momento te cobrando o quê? Posicionamento, força, quando você não está naquele momento. É muito interessante. E aqui, para fechar, eu trouxe um exemplo meu mesmo. A Cintia, inclusive, me conheceu nesse momento mais à esquerda também, né? E não é só pela idade, não, tá? No lado esquerdo é um pós-visagismo também, meu. Mas aqui mostra, ok, que assim, eu era um pouquinho mais nova do lado esquerdo,
mas mostra um momento mais inadequado, era um momento mais, no momento que eu estava no corporativo, mas com uma dificuldade maior de me posicionar, né, muito menina, um cabelo comprido, né, a sobrancelha muito arredondadinha, um rostinho muito arredondado. O meu formato de rosto é um formato bem oval. O formato oval é o formato de rosto mais feminino que tem, tá? Só que ele é muito angelical, ele é muito fofo, para não dizer outra coisa. Então, ele transmite uma coisa mais de delicadeza. E no ambiente que eu trabalhava, era preciso como que eu vou dizer, um posicionamento, uma firmeza, né? Então, era muito difícil, no caso, na época, eu conseguir mostrar a minha firmeza, a minha personalidade, que também é forte, o meu conhecimento. Então, era muito difícil, o esforço para que eu pudesse mostrar tudo isso, era muito difícil com essa imagem do lado esquerdo. Muito menina, ainda sexy pelo cabelo, compridão, muito angelical. E quando a gente pensa, né, vai para esse lado direito, um pós-visagismo, o que a gente consegue avaliar? Um cabelo mais curto, né, já inclinado, com corte mais inclinado, um pouco mais claro, para quebrar um pouco essa coisa, né, do cabelo tão virgem, a sobrancelha arqueada, não sei se consegue ver, principalmente Sim. A sobrancelha arqueada, olha a diferença que faz esse pouquinho que a gente mexe na sobrancelha. É bem diferente, esse arqueado, ele dá essa coisa da força, sabe? Esse olhar do, eu sei o que eu estou falando, olha só como é diferente, né? E eu dei uma mexida, eu não fiz uma grande harmonização, mas eu fiz como que fala? Eu fiz uma leve marcação aqui do maxilar, que deixa o meu rosto um pouquinho mais quadradinho, tirando esse excesso de arredondado, tirando esse ar de criança. Então, que me ajudou bastante a ter um rosto um pouco mais de adulta, tá? E não tem nada a ver, mais uma vez, com a idade, né? Porque envelheci ou não, mas esse rosto arredondado me deixava com um rosto muito infantil, com uma dificuldade muito grande de posicionamento, de liderança. Então, assim, são pequenos pontos que eu quis mostrar aqui para vocês, como faz diferença essas pequenas coisinhas. Eu espero que, assim, é só um flavorzinho, foi só um pedacinho, mas espero que tenham gostado e conseguido passar um pouquinho para vocês do que é esse mundo do visagismo. Adorei, aprendi um monte de novo hoje, viu, Emily? Depois a gente vai deixar os contatos aqui da Emily, né, para vocês poderem tirar as dúvidas. Viu, Emily? Super obrigada. Vamos falar sobre as outras fases, né, da consultoria de imagem aí, para você ensinar bastante a gente. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada a você. Foi beijo. Prazer. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Hoje a gente aprendeu, então, um pouco sobre visagismo com a Emily Adachi. É super importante a gente passar a mensagem correta, né? Do jeito que a gente quer que as pessoas nos vejam. E aprender, sempre. Se você está vendo o vídeo pela primeira vez ou acessando o canal e gostou, se inscreva, dê um like e ative o sininho para ser avisado quando outros vídeos forem publicados. E também para dar sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no canal da Estilo 5.0+. Um abraço.